Bom dia a todos e todas. Espero que tenham passado um ótimo final de semana de regeneração, descanso e também estudos de prática. Tínhamos algumas práticas da semana passada para cá e já vamos verificar como foi esse nosso percurso. O que acham? Podemos começar? Estamos prontos? Prontas? Muito bem. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Tudo bem, então estamos no nosso terceiro encontro e hoje nós vamos conversar mais especificamente sobre fatores, o fator pertinência e o fator timing, e abordar basicamente sínteses sobre esses fatores. Como eu já tinha comentado no final do nosso encontro passado, nosso segundo encontro, vocês terão um complemento de conteúdo sobre esse tema, que vai ficar disponível para vocês durante 6 meses, numa plataforma própria minha, onde vocês podem acessar um curso autoformativo, autoinstitucional, sobre o que nós estamos conversando aqui. E lá tem mais detalhes, lá as videoaulas são mais de 50 videoaulas, vocês podem depois aprofundar o que a gente está vendo aqui, na medida do ritmo de vocês, na medida da necessidade de vocês. De repente, um tema naquele momento está chamando mais atenção, está pedindo mais atenção de vocês para colocar em prática no dia a dia de vocês, tanto dentro quanto fora das conciliações. Vocês vão poder acessar esse material. A ideia é que nesse segundo semestre, fim de ano, como está passando rápido, não sei para vocês, mas eu já estou contando em semanas, assim, não conto mais em meses, né, Nara? Muita velocidade das coisas acontecendo. Daqui a pouco a gente tem o quê? 9, 8 semanas até o final do ano, né? E a ideia é que a gente possa, então, fechar esse semestre com esse conjunto de habilidades, informações, conteúdos, e vocês deem continuidade no semestre que vem, de forma que quando vocês chegam ao final do semestre que vem, essa habilidade de fazer perguntas nas mediações e conciliações esteja muito mais disponível para vocês. Vocês se apropriem dessa habilidade, porque ela é a habilidade mais importante de todas quando a gente fala de mediação. É a intervenção do mediador, do conciliador, mais importante que ele pode fazer. É o oxigênio, vamos dizer assim, dos processos consensuais de resolução de conflitos, disputas, problemas, tomadas de decisão. Então, hoje a gente vai conversar sobre algumas sínteses. Uma delas é essa regra dos 3 P's, como que é, como é que ela funciona, como é que ela pode nos ajudar na prática, no dia a dia. Vamos conversar sobre o fator timing, tempo, perguntas que podem ajudar a aprender e descobrir mais sobre a situação conflitiva, perguntas com foco no presente, que nos ajudam a ampliar a compreensão sobre o que está acontecendo ali, informações adicionais, informações relevantes que podem dar um cenário mais claro, exatamente para que a gente possa ter uma ideia de como conduzir de maneira mais apropriada. Eu costumo dizer, eu tenho uma expressão que eu uso, para mim faz muito sentido, que é como que a gente movimenta as partes e seus advogados em direção ao consenso. Como que a gente ajuda eles a fazerem movimentos em direção a uma convergência, por exemplo. Porque, como a gente já conhece, a gente sabe, as conciliações, as mediações, elas são um conjunto de movimentos lógicos e cronológicos. É como se o conciliador, a conciliadora, o mediador, a mediadora, ajudasse as partes a ir desfazendo pequenos bloqueios, passo a passo. Cada bloqueio desfeito ajuda a dar o próximo passo. Cada passo movimenta as pessoas
deixam elas mais próximas de uma resolução daquela situação, que seja apropriada, que seja satisfatória, que esteja condizente com os seus interesses. Então, essa ideia de, vamos dizer assim, uma expressão muito interessante é baby steps, né? Passos de bebê. Vamos dando passo a passo. Não existe saltos muito grandes nas conciliações e nas mediações. A gente vai desfazendo os nós. E até um ponto em que, vamos dizer assim, no início a gente faz muitas perguntas, a gente movimenta, a gente faz intervenções, a gente estimula. E dependendo do andamento, as pessoas começam a autonomamente a visualizar as possibilidades de resolução, o que está impedindo, o que pode ser uma solução criativa, que vai avançar em direção. Então, é como se o mediador fosse ficando mais distante da necessidade de intervir. No início ele intervém mais, depois ele vai intervindo menos, porque as partes vão autonomamente ganhando força, musculatura, autonomia para poder resolver. Faz sentido isso que eu falei para vocês? Vocês percebem isso também no dia a dia de vocês? Exatamente. O nosso trabalho é esse, é meio socrático, né? Meio platônico, assim, do ponto de vista da maêutica. A gente vai estimulando aquilo que a solução está dentro das pessoas, não está fora. Né? E aí o mediador, de algum modo, como ele está fora, e ele consegue ver mais, né, um cenário maior do que as próprias partes que estão de dentro envolvidas, ele dá essa... É como se as partes dos advogados pegassem emprestado a consciência do terceiro que está ali. Como a gente faz, muitas vezes, com outros profissionais. Por exemplo, não sei se tem psicólogos aqui, temos pessoas com formação em psicologia. Não vi ninguém levantando a mão, mas pode ser que tenha alguém que está também com a câmera fechada. Muitas vezes o psicólogo dá a gente pega, né, a gente vai fazer um coach, um mentor, né, um coach, uma mentoria, é muito disso também. É alguém que depois nos ajuda a pensar sobre algo que é importante para a gente e a desbloquear alguns aspectos que podem nos impedir de alcançar aquilo que é importante para a gente. Então, a gente, no início, faz mais intervenções, conduz e vai saindo de cena na medida que a gente percebe que as pessoas vão ganhando autonomia para resolver as suas questões. Então, entender, né, perguntas com foco no presente tem a ver com isso, e entender depois o cenário joga ou nos permite, nos habilita a entrar no próximo passo, que é o passo, vamos dizer assim, mais desejado, mais almejado pelas pessoas que estão na situação conflitiva, que é resolver o conflito, resolver o problema. E são perguntas voltadas para o futuro. Aí sim, as perguntas voltadas para o futuro, como é que a gente resolve, quais são as possíveis soluções que nos ajudam a avançar a partir desses interesses que foram identificados, né? O que seria uma solução, né? Como você vê né? Como você vê essa situação sendo resolvida, o que poderia ser pensado que ainda não foi pensado antes, que nos ajudaria a movimentar e assim por diante. Tudo isso vai fazer mais sentido, vai ganhar mais força e mais potência esse tipo de pergunta na medida que a gente caminhou cronologicamente, de uma maneira apropriada até ali. Muito bem, então, antes de nos mergulharmos, vamos dizer assim, nesses conteúdos especificamente, fazemos um rápido check-in. E eu gostaria de visualizar com vocês, porque na semana passada, no nosso primeiro encontro, eu fiz essas perguntas, né? Eu coloquei a gente nessa condição, né? Convidei vocês a pensarem sobre o sistema de ativação reticular ascendente. Lembram do SARA? Aquilo que é o portal da nossa consciência, ou o portal da nossa atenção, aquilo que nos chama a atenção, e entra no nosso radar, e aí a gente consegue perceber de uma maneira mais específica. Entrou no radar, a nossa percepção muda também, como se a gente apontasse o nosso radar para aquela direção, e aí tudo começa
a ter um significado diferente. E se vocês lembram do nosso exercício do gorila, da contagem, é uma forma da gente lembrar que, se a gente está atento a determinados detalhes, eles não passam despercebidos, né? E no nosso sistema, então, de ativação, para fortalecer esse sistema, eu coloquei algumas tarefas para vocês, para a gente trabalhar junto, tanto do primeiro para o segundo encontro, quanto do segundo encontro para o primeiro. E eu fiz essa pergunta aqui para vocês, né? Como é que vocês utilizam as perguntas para resolver as questões de vocês no dia a dia de vocês? Não só nas conciliações e nas mediações, sobretudo no dia a dia, nas dimensões afetiva, profissional, social e assim por diante. Coloquei algumas referências para vocês pensarem, né? Se vocês escolhem perguntas conforme o resultado que vocês desejam obter. Se vocês, quando perguntam, ouvem com cuidado antes de responder, o modo como vocês ouvem a pergunta é fundamental. E como é que você percebe que o outro se sente quando você faz pergunta. Eu pedi para que vocês dessem uma nota para vocês. Lembram? Eu vi vocês mesmos se qualificaram assim de forma geral com esses requisitos ou com esses quesitos. Como é que vocês dariam? Que nota que vocês dariam para a habilidade de vocês de fazerem perguntas no dia a dia? E aí eu pergunto para vocês, respondam no chat novamente. Mudaram a percepção sobre como vocês fazem perguntas da semana passada para cá? Houve alguma mudança? Como é que vocês se percebem? Vou puxar o meu chat para cá para poder ver vocês também. Como que vocês qualificam hoje? Carla, você tinha dado uma nota menor do que essa na semana passada, Carla? Sim, bem menor. Eu acho que foi 4 que você deu para você, não sei. Isso, foi. Olha, já melhoramos 3 pontos. E ótimo. Sim, houve mudanças. A Sibeli fala, tanto montar perguntas abertas. É uma mudança simples e muito potente, e às vezes a gente não se dá conta. Por exemplo, esse sábado agora, eu estava fazendo um workshop de negociação para pessoas que vieram de vários lugares do país aqui para o Sul. E 2 consultoras que trabalham com famílias empresárias, então elas trabalham com resolução de conflitos em situações de sucessão de famílias em famílias empresárias. E elas estavam dizendo, quando a gente estava batendo um papo na sexta-feira antes de começar o dia do sábado, e elas falaram, Marcelo, fizemos uma reunião com uma família essa semana e, inacreditavelmente, a gente esqueceu de fazer perguntas abertas. De hora que eu já tinha trabalhado isso com elas há um bom tempo. Ou seja, essa é uma atenção que a gente tem que ter o tempo todo, né? Provocação provoca evolução, faz aumentar a atenção, o Adela falando aqui para a gente. Quanto maior o meu envolvimento emocional, menor a minha capacidade de perguntar, mas ando melhorando. Ótimo, Karina, porque a gente coloca isso no nosso SARA. Ou seja, autoconhecimento é isso. Autoconhecimento é algo muito objetivo. Parte de uma reflexão subjetiva, porque a gente está falando de cada um de nós, né, sujeitos. Ao mesmo tempo, ele precisa ter um caráter muito objetivo, palpável, para que a gente possa se entender, se conhecer. O que a Karina está trazendo para a gente. Ela já se percebe que o viés vem, por exemplo, com um aspecto emocional, vem, sem dúvida. O aspecto emocional vai qualificar o modo, né, vai direcionar o modo de fazer pergunta, ou mesmo não fazê-la. Então, a primeira reflexão é essa. Semana a semana a gente pode ir melhorando. Semana a semana a gente pode
e aperfeiçoando a nossa técnica e a nossa arte de fazer perguntas, desde que a gente esteja consciente de quais são os aspectos que a gente está familiarizado, que a gente vai tranquilos, que a gente tem conforto em fazer, e aqueles que não. E aqueles que não têm, nós precisamos trabalhá-los. O Henry trazendo aqui também. Sim, houve mudanças na semana passada para cá. Estou mais atento para substituir perguntas fechadas por abertas. E faz sentido em obter melhores informações em respostas. A experiência pode ter sido essa, Henry, se eu estou entendendo bem. Quanto mais informação relevante, melhor, ou mais capacidade a gente tem para trabalhar. Sim. E é muito mais rica as respostas que a gente recebe quando deixa aberta a questão. Pergunta fechada é útil. Ao mesmo tempo, se ela está com uma proporção maior, ela fecha a nossa mente e a mente do outro também. Pergunta aberta, em maior proporção, abre a mente, flexibiliza e abre a mente do outro também. Ou seja, abre o processo também de resolução. O aperfeiçoamento vem com a prática, Arlete. Só comentando, com meu filho, por exemplo, né? As perguntas fechadas geralmente ele responde com um monossílabo. E as abertas ele desenvolve mais, né? Você testou em casa? Sim, sim. É prático, ajuda. E a qualidade dos nossos relacionamentos está diretamente ligada à qualidade da nossa vida. Vocês devem conhecer aquela pesquisa famosa que foi feita em Harvard, uma pesquisa longitudinal mais longa da história que já foi feita. Quem conhece aquela pesquisa de Harvard sobre aqui a Lúcia? Quem mais? Vou anotar aqui para colocar num link para vocês. Vale muito a pena a gente conhecer o resultado dessa pesquisa. Foram mais de 90 anos pesquisando pessoas do início da vida até morreram depois, né? Ou seja, foram acompanhando as pessoas ao longo da vida. E a conclusão principal dessa pesquisa é o que faz as pessoas ter um sentido para a vida. E o segredo, entre aspas, da felicidade é a qualidade dos nossos relacionamentos. E, independentemente de classe social, de status, de dinheiro, eles pegaram pessoas de várias camadas sociais para poder verificar. Não era o sucesso profissional, não era o status, não é o quanto de dinheiro a pessoa tinha, era a qualidade dos seus relacionamentos. E investir nesse sentido é muito interessante, né? Começando de casa. Muito bem, estou vendo aqui, o aperfeiçoamento vem com a prática, Arlete. Ou seja, a prática leva à perfeição. Vocês concordam? O que vocês acham? Tem certeza, Juliana? A prática leva à perfeição? A prática sem perder o foco, claro, né? E a perfeição, claro, eu acho que a gente tem que estar tentando se aperfeiçoar para alcançar um status, né, melhor possível. Porque se a gente mantiver aquele aprendizado raso, a gente pode praticar eternamente e vai manter aquele nível, né? Vai ficar perfeita no erro. Vai errar perfeitamente. É como se você estivesse tocando, sei lá, um piano, uma música que você quer que ela fique, né, muito bem tocada. E se você estiver errando 3 ou 4 notas, pode treinar 12 horas por dia, que você vai treinar ela errada. A prática correta ou a prática apropriada pode sim nos levar a nos aperfeiçoarmos. Eu gostei muito dessa palavra que você usou. É que nós somos, o ser humano, ele é um ser perfectível, vamos dizer assim. Nós somos seres perfectíveis, nós fomos feitos para melhorar sempre.
Interessante a nossa natureza. Nós somos feitos para estar sempre melhorando, sempre se aperfeiçoando, sempre em todos os aspectos da nossa vida, se a gente for olhar assim. Tudo que é possível a gente melhorar nas nossas relações em casa, no que a gente faz, na nossa atividade profissional. Até se vocês forem olhar, até um prato que a gente cozinha e que a gente faz bem, toda vez que a gente vai fazer, a gente pode fazer ele ainda melhor. Não sei se vocês concordam. Dar um detalhezinho diferente, né? Acrescentar alguma coisa. Às vezes até só um enfeite, alguma coisinha que a gente joga e fica ainda melhor e as pessoas falam, poxa, dessa vez você se superou. Não é assim? Às vezes a gente tem esse feedback. Porque o ser humano é assim. A gente não se dá conta depois, pode ser que em algumas áreas da vida a gente para. A gente não renova, não. E a gente está indo contra a nossa própria natureza. Carla, você tem 20 anos de experiências ou 20 anos de repetição? Essa tá ótima. Para lembrarmos que a experiência presume aprendizado, crescimento, aperfeiçoamento constante, revisão constante, ou seja, para aprender, sair da zona de conforto. Para ampliar o aprendizado, sai da zona de conforto, entra numa zona de desconforto, que ainda não sabemos bem aquilo, e aquela zona de desconforto nos conduz a uma zona de aprendizado. Sai de um lugar, agora está num lugar maior, com um aprendizado maior, com uma experiência maior, efetiva. Esse mesmo, Lúcia, do Robert Waldinger, foi o diretor, né? Eu acho que ainda continua sendo o diretor dessa pesquisa. Ele é o 4º diretor ao longo do caminho todo. Muito bem, então a ideia é, semana a semana, podermos nos aperfeiçoar. Eu sei que vocês conhecem bastante sobre, já treinaram bastante sobre a técnica de escutar. Aqui eu vou trazer rapidamente uma síntese muito prática, um instrumento para a gente usar no nosso dia a dia, aqueles que quiserem acrescentar. Muitos daqui eu sei que são também docentes, professores, ou seja, se quiserem usar, eu tenho usado desse modo, por exemplo, com vários públicos, não só aqui dentro dos tribunais, no ambiente da conciliação e da mediação, principalmente no ambiente também empresarial, no ambiente de desenvolvimento pessoal, seja a pessoa como um tutor, um coach, ou mesmo como um executivo, um gerente, líderes de forma geral. Lembrar da gente qualificar cada vez mais a nossa escuta. Isso é sermos perfectíveis, melhorar a nossa capacidade. Então, escutar atentamente e ativamente. Atentamente tem a ver com aquilo que o Henry colocava, pergunta, agora eu preciso ficar como uma página em branco para receber o que o outro vai trazer. Escutar atentamente do ponto de vista de me colocar, inclusive não verbalmente, atento. Não falo, não interrompo e ouço. E, ao mesmo tempo, a minha escuta ela é ativa. Ela tem um processo ativo, dinâmico, para gerar mais informação. Então, uma dica é usar o scope. Lembrar do scope. Quando estiverem escutando, escrevam o scope do lado. Tem como a gente brincou, falando sério, de colocar um post-it para evitar de fazer explorar com o porquê no modo que às vezes lá o Henry tem ali o dele já pronto para lembrar. É um hábito, e o hábito ele muda com outro hábito, e a gente tem que ter a referência. O scope serve para isso também. Scope significa, o ES do scope é escutar. Escutar desse modo, atento. O CO do scope é confirmar, é o famoso parafraseamento. E um pequeno resumo
e confirma aquele conjunto de ideias ou de informações que as pessoas vão trazendo para a gente circularmente. Pequenos conjuntos de raciocínio, que você, aí entra a parte ativa, interrompe e fala: Carla, antes de você continuar, só um minuto. Deixa eu ver se eu entendi o que você me trouxe até aqui. Eu não vou repetir exatamente o que a Carla falou, eu vou fazer uma síntese do raciocínio que ela trouxe. Resumo é uma das habilidades mais importantes também da mediação e da conciliação, e ao mesmo tempo eu ouço em várias turmas, não sei qual é a experiência de vocês, que é algo que é difícil de fazer no início. Depois, praticando, vai ficando mais fácil. Resumo é muito importante. Então, se eu entendi bem, Carla, me corrija se eu estiver errado, você está me dizendo que nesse aspecto tem essa situação, tem essa dificuldade, tem isso, tem aquilo e tal, tal. Fiz um resumo. Confirmei para poder demonstrar para o outro que eu estou escutando, que eu estou atento, e eu confirmei para dar para o outro a possibilidade de me corrigir se eu tiver entendido errado. Não foi esse. Sim, foi isso, Marcelo. Nesse aspecto específico, não, foi tal coisa. Ah, obrigado. Então eu já estou entendendo melhor sobre esse aspecto aqui, então. Ou seja, eu confirmo. E o PE vem de perguntar. Escutar, confirmar, perguntar. Escutar, confirmar, perguntar. E aí que entra a pergunta. Eu trago um novo elemento, uma nova pergunta, uma nova tecla, eu aperto, para obter do outro mais informações. Posso fazer girar esse ciclo de acordo com as necessidades, crio um ambiente e posso depois falar. Quando eu vou falar, o outro está mais próximo, mais pronto para ouvir. Carla. Eu só ia aproveitar e fazer um comentário sobre o resumo, né, da minha experiência aqui com as formações. Eu acho que o pessoal não tem dificuldade de fazer esse resumo unilateral, assim, de escutar uma pessoa e fazer o resumo ou uma paráfrase, né, para fazer esse scope. A dificuldade que o pessoal do direito tem é de fazer o resumo das falas conjuntas. É quando no final, né, da coleta de informações, antes da gente fazer a agenda, a gente procura fazer aquele resumo de ambas as falas, né, trazendo os pontos de convergência. E aí o pessoal do direito tem essa dificuldade, e a tendência é sempre fazer aquele resumo estilo relatório de sentença, né? Fulano disse isso, fulano disse isso. Então é isso que eu tenho percebido, assim. Sem dúvida. Alguma coisa que me ajudou muito, Carla, a dar esse tom para mim, e depois nas formações, a gente utilizar as informações de cada lado para construir a chamada terceira história. E essa terceira história é muito rica do ponto de vista de juntar as informações dos dois, a história de A, a história de B, uma história C. É uma história única e que reúne as informações principais e o que eles precisam resolver. Ou seja, eles estão ali exatamente porque tem uma confluência das histórias que não está resolvida. Ou seja, são os pontos controversos, são aqueles pontos que eles querem resolver e que não conseguiram. Essa terceira história é muito potente, inclusive no nosso dia a dia. E quando a gente está conversando, a gente está resolvendo as nossas questões. Um exercício importante para fazer esse resumo funcionar, Carla, que eu uso para mim e proponho também para as pessoas, tenta olhar de fora como se você fosse um mediador da sua história com o outro. Então, se você está numa situação para resolver uma situação, não, alguma questão com alguém, seja no ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente comunitário, social, de amizade, olhar para a terceira história, que é a minha história tem
a minha percepção, eu tenho as minhas razões, eu tenho os meus interesses, eu tenho os meus impedimentos, eu tenho as minhas questões, coisas que estão me incomodando. O outro lado também tem as dele. E qual é a terceira história? Ou seja, a história de nós dois. Um lugar que ajuda muito a entender e trabalhar bastante a terceira história é aquele livro que eu citei no nosso último encontro, Conversas Difíceis. Lá ele vai falar exatamente da terceira história, e é a confluência. Hoje a gente vai tocar nela também aqui, em um dos aspectos, que é a confluência das duas histórias, e ajuda os dois lados olharem para a mesma página, como se a gente estivesse ajudando todo mundo a olhar para a mesma página. Essa é a terceira história. Ok? Então, se eu estou entendendo bem, nós temos uma situação onde Roberto, isso, aquilo. Ao mesmo tempo, nós temos a empresa XYZ, ou a instituição XYZ com essas e essas informações. E, se eu entendi corretamente, existe aqui uma dificuldade de ambos de acertarem o cálculo de tal coisa, a resolução de tal questão, porque, ao mesmo tempo que existe a necessidade de Roberto D, existe também a necessidade da instituição D. E o nosso trabalho aqui hoje é verificarmos como podemos pensar em caminhos que funcionariam para os dois lados. Não sei se fica claro um pouco mais. Essa terceira história, eu vou juntando informações dos dois lados, só que numa história que ambos... Como é que a gente sabe que a gente está acertando na terceira história? As pessoas fazem assim com a cabeça. É muito simples, eles só fazem assim, exatamente, é isso que preciso resolver, é isso que não está dando certo, é isso que está me preocupando, é isso que... Ou seja, as pessoas se veem na história que a gente está trazendo como né, a página que está todo mundo vendo, a própria história ali. E é um exercício diário. É um exercício diário. Eu olho assim e falo, poxa, o que eu preciso resolver? Sei lá, eu e a Michelle estamos numa situação de divergência e a gente precisa resolver algumas coisas. Eu olho para mim, vejo uma série de coisas que para mim fazem sentido, e aí eu tenho que me destacar e falar assim, tá, e o que para a Michelle faz sentido? Por que ela está tão resistente em? Por que ela está pedindo tanto tal coisa? Ou seja, o nosso ponto de resolução aqui é como que a gente resolve, por exemplo, 2 itens que estão nos incomodando ali, gerando divergência, gerando oposição. A gente não está conseguindo avançar. Vamos imaginar que eu e a Michelle somos sócios de uma empresa e a gente está se desentendendo em alguns aspectos. Então, nós precisamos entender. Michelle, acho que a gente precisa resolver esses pontos, porque eu estou vendo desse modo. E gostaria de saber como é que você vê isso. E a Michelle me traz. E aí, na minha cabeça, eu vou montando uma terceira história. E o meu scope vai funcionar na medida em que eu falo, então, se eu estou entendendo bem, você não se oponha que a gente faça tal coisa que eu estou propondo. A sua preocupação é o modo de fazer isso. E é esse o ponto que a gente precisa conversar. Como que a gente vai chegar nesse lugar? E a partir dali a gente começa a fazer as nossas conversas. Ou seja, primeiro fica bem estabelecido como é que cada um está vendo, depois bem estabelecido quais são os pontos de divergência que precisam alcançar uma convergência. Aí fica mais fácil, ou aumenta as chances da gente dali para frente dar o próximo passo. Não sei se faz sentido para vocês também. A terceira história é muito potente do ponto de vista desse aspecto que você falou, Carla, de fazer um resumo que funcione como ponto de partida para começar a resolver as questões importantes. Eu vou dizer para vocês, não é que demora muito isso, é que o foco estando ali fica mais fácil. O foco fica na terceira história, tá? Que informações importantes a Maristela está me trazendo,
que informações importantes o Ricardo está me trazendo e que informações importantes fariam sentido para os dois olharem para aquele lugar e falar, sim, minha preocupação está ali, o meu ponto está ali, o que eu quero resolver também está ali. Às vezes em casa o ponto, o que a Nara colocou, a terceira história faz com que as partes possam reavaliar o que disseram e os preparam para a construção das soluções. Exato. E faz as pessoas, de algum modo, ouvirem-se, né? Ouvirem umas às outras de maneira neutra. O que preocupa a Maristela, se eu entendi bem, é o que preocupa o Ricardo, se eu entendi bem também, é. E o ponto que os dois gostariam de ver resolvidos aqui é os pontos na agenda. Eu não estou dizendo a Maristela não está conseguindo ter o que ela precisa porque o Ricardo, de forma muito irresponsável, está fazendo isso. E aí, na cabeça da Maristela, ela pode estar pensando isso, ou a fala dela pode ter trazido isso. O Ricardo, se fosse uma pessoa responsável, tinha tomado a atenção de fazer isso, isso e aquilo. O Ricardo se sente né, atingido de alguma forma, provocado, e vai querer responder para a Maristela de outro modo. Não é bem assim, eu só não fiz tal coisa porque você não me passou o documento, porque você não cumpriu o que você disse. Começam as atribuições de culpa e acusação. A terceira história ajuda a dar esse ponto neutro. Ok, temos esse problema, temos esses interesses e temos questões para serem resolvidas, porque as questões são interesses não atendidos. Por isso que elas se transformam em questões nas conciliações e mediações. E uma forma muito potente de reforçar as nossas escutas é a anotação. Imagino que vocês façam, eu estou reforçando isso, e procurem fazer isso também fora das conciliações e mediações. Sempre que vocês puderem, estiverem conversando com alguém, anotem. Como se estivessem na conciliação e mediação também. Isso vai ficando mais fácil. Por que eu digo isso? Qual é o link com as perguntas aqui? Na medida que a gente está anotando, a gente está forçando, treinando o nosso cérebro a escutar. Quando a gente não anota, a gente fica com a cabeça com essa responsabilidade de entender tudo que está acontecendo. Vem uma pergunta no meio do caminho. Você está ouvindo alguém e a pessoa está falando por que isso, porque o contrato, e inclusive quando o contrato foi aditivado, aí que começou a dar o problema. E aí na tua cabeça fala, peraí, mas tem um aditivo do contrato? Quando que esse aditivo foi feito? Como é que isso funcionou? O quanto que isso vai impactar no resultado final? Essa informação seria importante. E aí teu cérebro perde o fio da meada. É como se você estivesse fazendo alguma coisa importante, sei lá, você está passando um e-mail, escrevendo um e-mail muito importante. Ou montando uma peça, ou trabalhando num relatório, ou fazendo algo muito importante, e de repente vem na sua cabeça assim, sei lá, Kelly está lá trabalhando e vem assim, olha, hoje vence o cartão, hein? Não vai esquecer de pagar. Aquela informação. E a gente está trabalhando e daqui a pouco 2, 3 linhas na frente fala, ixi, é mesmo. E onde é que estava a fatura mesmo? Estava lá naquele e-mail, tal, eu tenho que pagar, eu acho que vou fazer isso depois do almoço. Aí volta, tenta se concentrar novamente. Deu mais um parágrafo, o teu cérebro fala, se você esquecer de pagar a fatura hoje, lembra que a multa do cartão é alta. Não vai esquecer, você tem muita coisa para fazer. E aí fica atrapalhando a gente, querendo ajudar. Nosso cérebro está trabalhando a nosso favor. Cláudia está rindo, né? Qual é o segredo? Anota. Quando a gente anota, é como se o cérebro falasse, tudo bem, pessoal, os neurônios conversando entre si. Tudo bem, pessoal, ela já anotou. Está ali do lado da agenda dela, ela não vai esquecer. Deixa ela se concentrar agora no e-mail. Deixa ela se concentrar nas pessoas, no que as pessoas estão trazendo. Então a anotação é muito potente por causa disso. Ajuda muito a gente a organizar, colocar o nosso cérebro a nosso favor, treina. Então você está ouvindo a pessoa, anotando os pontos principais, uma sequência lógica.
De repente tem uma questão lá no meio do caminho que você fala, essa aqui é uma pergunta que eu gostaria de fazer depois. E aí você anota aquilo e eu ponho um ponto de interrogação na frente e deixo lá. Então, as minhas anotações têm vários pontos de interrogação. Já são as perguntas que eu vou fazer depois que a pessoa terminar de falar. Eu não vou interrompê-la toda hora para fazer uma pergunta, porque aí eu quebro o ritmo. Ela às vezes até esquece do que ela estava falando, muda o assunto. Lá pelas tantas, quando a gente, né, vai fazer a nossa fala, Adelar, eu fiquei com uma dúvida num aspecto. Faço uma pergunta, acrescento mais informação. Quando você diz que tal e tal e tal coisa, e aí como eu anotei, eu tenho a fala da pessoa comigo. Quando você me disse, eu não consigo entender direito esses relatórios porque eles estão muito confusos, me fala um pouco mais sobre isso. O que você quer dizer? Henry. As anotações são ótimas para o resumo, faz um efeito muito bom na hora do resumo. Sem dúvida. As informações ali, a gente não se perde, inclusive da autoria das pessoas. São elas que trouxeram aquelas informações que você está verificando. Então, vocês sabem disso, eu estou só reforçando que no nosso dia a dia também, fora das conciliações, a gente tem esse hábito, sempre que possível, anotar. Não sei se vocês já ouviram falar num profissional que ele é francês, mas mais brasileiro que francês, segundo ele, né? Como ele gosta de falar, que é o Thomas Bruyère. Se vocês quiserem depois pesquisar mais sobre o Thomas Bruyère, é um amigo muito querido, nós já fizemos alguns trabalhos juntos, vou botar aqui no chat. Thomas Bruyère, ele recém lançou um livro sobre comunicação muito potente com... esqueci o... um deles é um profissional da CBN, um repórter, e uma profissional também da área de comunicação que atendeu muitos da Rede Globo e assim por diante, e vários profissionais e grandes executivos. O Thomas Bruyère tem o que se chama de, né, cursos efetivos de escutatória. Claro que ele puxou esse termo do Rubem Alves, né, chamou muita atenção na época, né, para ele. E ele pensava assim, poxa, tanto curso de oratória mesmo, e por que eu não monto? Porque da profissão dele ele criou isso. Aqui, ó, o Luciano já colocou para a gente uma referência. Vale muito a pena. E o Thomas Bruyère, quando eu conheci ele lá em Brasília, a gente se conheceu pelo LinkedIn, e nossa primeira conversa, a primeira coisa que ele tirou da mochila dele foi um bloquinho de anotação. E botou do lado. E era uma conversa, assim, informal. A gente estava tomando um café. Falou, pô, Marcelo, estou vendo o teu trabalho, eu também tenho algumas coisas assim, a gente podia conversar um dia que eu estiver em Brasília, eu te aviso. A gente toma um café. E ali começou uma amizade, uma parceria também, algumas coisas muito interessantes. E ele anotando. Eu falei, estou vendo que você anota tudo, né? Assim, se você usa como hábito, tipo, Marcelo, sempre, 99% das vezes, quando não é uma conversa assim informal, sei lá, né? Claro, você está na coquetel, numa festa, tudo. Ali é uma questão, né, também profissional. Uma das formas que mais qualifica a nossa escuta é anotar. A gente cria o hábito, a gente vai organizando as informações, é muito interessante. Então, usar o scope e o bloquinho de anotação do lado sempre pode nos ajudar. Pergunto para vocês como foi a prática. Conseguiram trabalhar, pelo que eu estou vendo, botaram em prática? O Henry me falou que fez mais perguntas abertas. A ideia era mexer na proporção, 80-20. Né? 80% das nossas perguntas abertas, 20% das nossas perguntas fechadas. Como foram, ouço uma ou duas pessoas, além do Henry, que já nos deu essa feedback. Como foi a prática? Como foi o desafio?
fazer mais perguntas abertas do que fechadas? Não fizeram, esqueceram, fizeram, mas não querem comentar? Eu tenho algo, eu acho que é meio lúdico para falar. Eu terminei o curso naquele dia e tinha uma sessão à tarde. Só que eu estava com o meu horário um pouco justo. E eu lembrava que eu tenho que fazer as perguntas abertas. Eu falei, mas eu não tenho tempo. Que dilema. Daí eu fiquei numa saia justa, tentando, né, ajustar a pauta à necessidade de falar. Então, está sendo para mim difícil. Eu acho que eu vou ter que ampliar o horário das sessões, porque os meus 60 minutos não estão sendo suficientes para fazer as perguntas abertas. Eu tentei, aí se expandiu um pouco mais, eu tive que correr lá na frente, eu não gosto disso, sabe, para fechar termo, e daí então iniciar, até porque eu estava sozinha, e era mais um desafio, normalmente eu estou em co-conciliação. Neste dia eu estava sozinha e eu tinha mais 2 sessões pela frente, então eu fiquei num dilema, foi complexo, mas eu estou me esforçando, eu só tenho que fazer alguns ajustes para me sentir mais confortável, porque eu penso que não dá para aplicar a técnica sem que eu tenha um ambiente que me favoreça, porque depois eu acabo ficando tensa, né? Porque eu preciso concluir tudo, abrir a próxima sala e tal. Então, é um desafio a vencer. Mas eu acho que a proposta é boa e a gente precisa aprimorar mesmo. Inclusive, nas relações daqui de casa, já comecei também, neste final de semana, a não sintetizar as coisas, né? Porque a pergunta fechada, na minha meríssima opinião, é aquela questão do pragmatismo e da objetividade. Eu já tenho uma resposta rápida e vou mandar e segue a vida, né? Então, eu estou tentando dar essa pausa e aprender a reformular as minhas perguntas de forma que as pessoas tenham mais espaço e eu não seja tão assertiva. Então, é um desafio grande. Eu agradeço essa oportunidade, Marcelo. Está sendo muito importante para mim revisar esses meus conceitos, embora eu já soubesse, mas uma coisa é, sabe, ter a informação e outra coisa é colocar ela em prática. Como disse aqui a Carla, né, são 20 anos de experiência ou 20 anos de repetição, né? Eu acho que não tem 20 anos, mas eu estava na fase da repetição. Ótimo, Kélis. Poxa, muito legal. Muito obrigado por essas informações que servem para todos nós, sem dúvida. A mudança, ela exige uma transição, não vai acontecer, né, da noite para o dia, nem é para que isso aconteça, que a gente coloca no nosso radar. Eu comentava sobre aquele vídeo, né, de Harvard, eles explicam, depois a gente compartilha com vocês, muito interessante, são 15 minutos de uma pesquisa fantástica. E o que me chamou muita atenção na primeira vez que eu vi foi que ao final, quando ele coloca as conclusões principais, quando ele fala da importância das relações para o efeito de felicidade das pessoas, e se sentirem bem, principalmente de um determinado ponto na nossa vida para frente, fazer essa pausa, Kelly, de se requalificar, reorganizar, revisar coisas. Ele diz o seguinte: bom, tudo que que a pesquisa revelou, vocês já sabem. O curioso é por que a gente não coloca em prática. Assim, esse é o que nos intriga muitas vezes, porque as pessoas, de algum modo, a gente fez uma pesquisa para revelar coisas que nós já sabemos de alguma maneira, porque o ponto é, o que faz diferença é dar importância para isso. Esse é o ponto. Então, quando você fala que isso está no teu radar, isso está requalificando, está vendo que em alguns momentos vai ser mais difícil, e aí eu posso fazer uma proporção que funcione, em outros momentos vai ser, e em outros ambientes, em casa, por exemplo. As revisões são importantes para que a gente faça. Ou seja, está nas nossas mãos usar essas proporções. O importante é ter a ferramenta à nossa disposição, mais fácil. Luciano. Bom dia a todos. Eu ia comentar que, da mesma forma que aqueles, assim, o relato casa um pouco, que eu também tinha sessão na segunda, eu tive sessão 3 dias da semana passada, e eu também, eu comecei a usar mais, mas assim, claro, dentro do possível, né?
porque tem vezes que tu precisa fazer a pergunta mais fechada, especificamente, tu espera aquela resposta ali já mais direta, às vezes para começar até a conversar, né, para puxar o assunto, né, para mostrar até uma determinada lógica no que tu está falando, mas depois sim dá para ir abrindo, né? E assim, tinha uma situação lá também que estava meio truncada e com o uso da pergunta aberta, assim, que eu já tenho feito isso faz anos, aprendi a fazer essa questão da pergunta mais aberta. A primeira vez que eu ouvi falar nisso, na faculdade de Direito, nunca se falou nisso. Aí logo que eu saí da faculdade, eu passei no concurso do Banco do Brasil, e lá a gente começou a tratar de técnicas de negociação, logo nas primeiras situações ali, primeiros cursos que eu fui fazer. E lá que foi que eu comecei a aprender a fazer esse tipo de pergunta, assim, ter mais paciência para ouvir as respostas, né? E, e isso, claro, depois aquele conhecimento que vai ficando para trás, que depois tu relembra, né? E já perguntas abertas já me fizeram ter até acessos a negócios, assim, que no primeiro momento que se eu esperasse só um sim ou não, eu tinha certeza que eu não ia conseguir, né? E já ganhei muito dinheiro com pergunta aberta em negociação pessoal, assim, uma vez eu consegui comprar um imóvel por causa de pergunta aberta, né? De deixar assim, e será que dá para fazer dessa forma, assim, eu vou fazer uma proposta, né, e gostaria da tua resposta, mas assim, isso foi aberto por uma pergunta aberta que abriu aquela possibilidade de fazer aquela proposta, porque se fosse só um sim ou não, a resposta já existia, que era um não. Então, assim, serve para um monte de área da vida, como foi comentado no curso, não é tão somente para conciliação, com certeza, mediação a gente vai aplicar e precisa muito, mas em outras áreas da vida, como na relacionamento pessoal, negócios, situações, eu também dou aula, o senhor colocou, situações para resolver às vezes com o aluno, né? Deixar essas perguntas mais abertas faz a pessoa até um pouco parar para pensar no que ela está propondo, né? E que às vezes ela propõe aquela situação assim e de maneira rápida e às vezes é impossível fazer aquilo naquele momento, mas às vezes tu dá um não assim direto não fica legal. E aí tu faz a pergunta aberta, a pessoa vai à reflexão e volta dizendo, mas eu acho que talvez não dê para fazer assim. Mas é só para colaborar. Exatamente. Muito obrigado. Só não, foi uma colaboração muito intensa junto com a Kelly também. Perguntas abertas abrem oportunidades, como o Luciano colocou. Eu tenho alguns cursos, tem um workshop de negociação, Luciano, que os primeiros feedbacks mais concretos dos alunos foi fechar negócio. Mexendo, fazendo um pequeno ajuste na nossa comunicação, por exemplo, usando perguntas abertas. Fechar muito mais negócios do que fechavam antes, com os mesmos clientes, muitas vezes, mexendo, usando perguntas abertas. A conciliação e a mediação são negociações, de forma geral. As pessoas estão ali porque elas não conseguiram negociar diretamente. Ou seja, a gente está ajudando a, como você fez, você estava num curso, às vezes uma pergunta aberta abriu a possibilidade de fechar um negócio. Se a gente pegar a mesma lógica, as pessoas quando procuram a conciliação ou estão na conciliação, elas estão ali tentando negociar, tentando chegar numa convergência sobre algo. E como eles diretamente não estão conseguindo, a nossa intervenção é para reorganizar o processo. Às vezes 2, 3 perguntas abertas fazem com que eles abram também uma outra estrada de compreensão, uma outra estrada de possibilidade de fechar. Muito bem. Seguimos. Tarefas continuam, não é que terminamos por aqui. Uma provocação será que o Adelar coloca? Será que o nosso hábito em fazer mais perguntas fechadas não está no receio de entregar o protagonismo para o outro e perder o controle de determinadas situações? Eu acho que sim, Adelar. Eu diria que sim. A gente tem, de forma geral, a gente pode estar com medo de perder o controle. De forma geral, pode ser que a gente esteja... eu diria para vocês assim, nós temos 2 lados que atuam, né? Todos nós temos, né? Um lado nosso
que pode ser mais arrogante, vamos dizer assim. Arrogante do ponto de vista que a gente arroga para si o que está acontecendo, a compreensão do que está acontecendo, que é o controle que você falou, né? Uma mente de controle. Um lado nosso que é controlar. E tem um outro lado nosso, que é um lado de humildade. Eu diria que é o lado do aprendizado. Que é você se ver do seguinte modo. Eu sei muitas coisas, mas eu não sei tudo. E essa é uma ocasião para aprender um pouco mais. Então, eu preciso aprender com o outro. Ou seja, eu abro mão do meu controle de saber tudo para poder aprender com o outro, ou seja, eu preciso de um movimento de humildade. E quando o outro me traz mais informações, eu ganho muito mais poder para resolver com o outro algo importante. E no final das contas, o meu medo de controle faz com que eu fique sem controle. O meu medo de perder o controle faz com que eu fique sem o controle. Que controle? O controle sobre um resultado que não é só comigo. Eu preciso obter o resultado junto com o Jair, junto com a Cláudia, junto com a Bruna. Eu não posso sozinho, por isso que eu estou negociando. As partes, quando chegam aí, né, elas simplesmente não dizem, olha, o cliente vai fazer assim, ou a instituição vai fazer assado, porque eu quero. Não, eles precisam negociar para chegar num ponto comum. Então, é uma reflexão muito importante. As perguntas abertas fazem com que a gente exerça um lado de humildade nosso, que é um lado muito inteligente, porque ele gera muito aprendizado. E o controle, Adelar, nesses casos, muitas vezes está relacionado à autoimagem, de ser uma pessoa competente, né, de ser uma pessoa sábia, uma pessoa razoável, e falar, puxa, eu não sei. Para muitas pessoas é difícil mesmo falar, eu não sei. Só que quando eu falo eu não sei, mexe com o meu lado de autoimagem de falar, puxa, se eu não sei e revelo que eu não sei, o que as pessoas vão pensar de mim? A gente faz isso no nosso dia a dia, fica muito mais fácil de fazer isso nas conciliações e mediações também. Ajudar os outros a apertar a tecla do lado humilde das pessoas. O lado humilde do ponto de vista de abaixarem a guarda e falar, tá, eu não sei tudo, o outro vai me trazer coisas importantes também. A Cláudia Alberton adora quando estou pega de surpresa por algo que eu não sei responder. É uma postura, eu diria, é um estilo de vida, é uma postura de vida, é uma forma da gente trabalhar o melhor que a gente tem dentro da gente. Porque vejam como é difícil também a gente conversar com uma pessoa que sabe tudo, né? Aquela pessoa que a gente está conversando, a pessoa, sim, eu sei como é que é. Inclusive, eu tive uma experiência assim, não te ouve, só quer falar dela. Por isso que a gente chama, né? A gente está falando, é um lado arrogante nosso, que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes ele tá mais forte do que o nosso lado humilde. E isso nas relações também faz diferença. Para as pessoas que querem demonstrar que sabem tudo. Então, por exemplo, Marcelo, como professor, como consultor, quando começam a me falar um problema, a minha, vamos dizer assim, o meu impulso é querer resolver o problema. Professor e consultor junto, né? O meu impulso é querer. Então, eu me treinei muito, tenho que me treinar constantemente a baixar esse lado meu arrogante e deixar o lado humilde de aprendizado aflorar mais. É uma vigília constante, Cláudia, que eu faço. Às vezes com a Ana, minha esposa, ela está contando uma coisa, eu falei, então, por que ela não quer que você resolva? Ele é só que você ouvisse o que está acontecendo. Aí eu tenho que desligar a chave, né? e conectar de outro modo. Muito bem, e como é que ficaram no exercício do porquê? Como trabalharam o exercício do porquê? Que tínhamos aqui também. Eu já vi que o Henry colocou um bilhetinho ali no dia a dia dele, para lembrar de usar outras estruturas
para acessar informações importantes. E tomar cuidado com o porquê desse modo, pelo motivo de poder gerar no outro uma sensação de que está sendo invadido, de que você está sendo questionado pelas suas razões, pelos seus pensamentos. Henry. Uma das coisas que eu fiquei pensando, no exercício anterior a esse, eu tinha perguntado numa audiência por que a parte não tinha proposta, né? E foi interessante, veio resposta interessante. Eu fico me perguntando como reformular essa pergunta para não usar o porquê, né, nesse caso, né? Não consegui colocar em prática ainda, pretendo fazer isso, mas o que me ocorreu seria algo assim como perguntar como você acha que a sua instituição, o seu cliente, poderia passar a ter propostas, né? Então, é algo que eu pretendo fazer aí para talvez... Pode ser você pode ir por aí. Uma outra possibilidade é você usar, ao invés do como o que seria necessário para que a instituição colocasse propostas que fossem alinhadas com os seus interesses na mesa. Interessante. Seriam propostas que fariam sentido para a instituição. O que impede a instituição de colocar propostas sobre a mesa nesse momento? Quais são as maiores preocupações da instituição ao pensar em propostas para resolver situações como essa? Ou seja, investigar nesse aspecto, nessa linha, pode ajudar. Eu diria assim, Carla, que a partir dessa oficina, que vocês, e falando isso porque eu não sei se vocês já fazem, me ocorreu agora essa ideia, vocês poderem criar uma espécie de repertório que vocês vão compartilhando, perguntas que vocês percebem que foram aperfeiçoando e elas começam a funcionar mais. Como a gente fez agora, Henry. Pega uma situação, coloca uma pergunta, depois aperfeiçoa ela, de repente o resultado começa a melhorar e criar uma espécie de repositório, de lugar onde as pessoas podem ir lá buscar as perguntas e começar a levar para o dia a dia delas. Um repertório de perguntas que vão sendo aperfeiçoadas para cada situação, para cada momento. No início é como, sei lá, tocar violão, né? No início você tem que olhar para a partitura, ficar ali fazendo a sequência, verificando a próxima nota, o próximo acorde. Daqui a pouco, de tanto você fazer aquilo, você já nem olha mais para a partitura, né? Já toca a música, flui naturalmente, né? Aquela sequência. Perguntas diferentes, é como se fosse uma partitura, um repertório que está ali à sua disposição, e você vai puxar, né? E de tanto usar, ela já vem normalmente. Mas tem que colocar na ação, hein? Como você fez. Me coloco na ação, me coloco no teste, me coloco na situação para avançar. Esse é o nosso... Fala, Henry, desculpa. Um exemplo clássico disso que você falou é a técnica da inversão de papéis, que se pergunta, né, no impasse. Se você estivesse no lugar do outro, o que você faria, né? Funciona muito bem, e muitos conciliadores às vezes chegam no estágio e não se surpreendem com essa técnica, né? Já deveriam, talvez, trazer do curso teórico, mas às vezes falta e ela é muito útil. A gente começa a treinar a nossa vida, ela começa a fazer sentido também dentro das conciliações. Pensem nas situações de vocês, se fazendo essa pergunta. Se eu tivesse no lugar do meu sócio, da minha esposa, meu marido, do meu filho, do meu vizinho, o que eu entenderia para compreender melhor o que ele está me trazendo, ou o posicionamento dele, ou a resistência dele, ou o comportamento que ele teve.
É quando alguém, ouvindo a gente, diz: olha, agora ouvindo o que você está me trazendo, entendi os motivos pelos quais você está preocupado, está receoso, está desconfiado. É quando a gente tem aquela sensação que a gente fala assim: se eu estivesse no seu lugar, provavelmente eu também estaria me sentindo assim. Você não tem informações, você solicitou informações, elas não chegaram, e agora eu estou aqui te pedindo uma tomada de decisão e você está me dizendo: não posso decidir. Agora eu entendi o motivo. Talvez você esteja inseguro porque você não tem todas as informações. Vamos usar esse nosso momento para trocar. Me avisa o que eu não te falei ainda que faria sentido para você ficar mais seguro. Em todos os contextos, Henry, eu tenho uma empresa de investimentos que faz treinamento comigo, e boa parte do nosso trabalho é com os gestores deles de investimentos, quando vão conversar com eles, eles têm um produto muito diferente no mercado. E é tão diferente que gera muita desconfiança. É muito sólido e muito diferente. E gera muita desconfiança quando eles vão oferecer para as pessoas que vão investir. Então as pessoas têm uma série de desconfianças e perguntas. E muitos gestores, Henry, ficam chateados com as perguntas. Ou seja, eles conhecem tanto o produto e confiam tanto no produto que eles ficam chateados quando, sei lá, um empresário chega para eles e fala assim: sim, mas isso aqui é pirâmide, não é não? Isso aí é pirâmide. E aí ele fica bravo porque ótimo que ele colocou isso. Essa é uma preocupação que ele tem. Pega essa informação e fala: que bom que você perguntou. Deixa eu te mostrar como é que ele se configura, que é o oposto disso que te preocupa. Se eu estou entendendo bem, a tua preocupação é estar entrando com o seu dinheiro numa pirâmide e depois ficar no risco de não receber nada. Não sei se eu entendi bem exatamente. Por isso que eu estou receoso de assinar esse contrato com você. Muitas negociações no dia a dia, né, conciliação, são atrapalhadas para a pessoa leva para o lado pessoal e entende aquilo como uma acusação, que ela está sendo colocada em dúvida, né, que a sua credibilidade está em jogo. Isso é um sintoma ali de que... E no final das contas elas estão dizendo uma preocupação delas. Ou seja, toda objeção e toda pergunta desse modo, ou colocação desse modo, é um interesse não atendido. A gente vai no interesse. Metade do caminho está resolvido. Michele. Marcelo, a minha dúvida em relação à técnica de inversão de papéis é quando a pessoa não consegue se colocar no lugar da outra e ela mantém a posição inicial dela. O que a gente faz? Quando a gente sugere, então, assim, sugere a inversão, né? Se você estivesse no lugar daquela pessoa, como você se sentiria? O que você teria feito? E ela diz: eu me sentiria da forma que eu me sinto hoje. Eu teria feito a mesma coisa que eu, né, no caso, fiz, não que a outra fez. Porque existe um risco muito grande de pensar a inversão de papéis, Michele, desse modo. A gente pensar por nós. Empatia. Vou colocar um ponto para vocês pensarem aqui. Isso me fez pensar muito também. Empatia não é efetivamente se colocar no lugar do outro. Isso é uma, às vezes, ideia errônea de empatia. É como se fosse uma forçação de barra. Primeiro, porque eu não tenho como me colocar no lugar do outro. Nós somos únicos. Tem como eu ver a vida do outro, me colocar desse modo. Ao mesmo tempo, empatia é algo fundamental para que a gente viva em sociedade, colaboração, cresça junto. É uma necessidade, eu te diria assim, é um sinal de maturidade nossa, trabalhar nossa empatia. Exatamente por isso, quando a gente promove,
estimula, né? Convida o outro a se colocar no lugar do outro, principalmente nas situações conflitivas, para ele é algo que ele praticamente não consegue fazer. E ele não quer fazer. E ele vai julgar, ele vai responder ao que você está propondo, muitas vezes, a partir da visão dele, não da do outro. Se eu estivesse no lugar dele, o que você faria? Aí ele vai falar o que ele faria, de acordo com o universo de compreensão dele. O que eu faria? Eu pagaria a conta. Eu pagaria minhas dívidas. Eu não seria irresponsável, como ele está sendo. Ou seja, você pode até criar uma situação. Ao mesmo tempo, se você tiver a lógica de entrar na lógica do outro, observar do ponto de vista que o outro está observando e entender os motivos pelos quais ele pode estar visualizando aquela realidade desse jeito. Então, o teste a troca de papéis, ele é um convite a o outro lado enxergar a partir do ponto de vista do que o outro está vendo. Tem uma experiência muito interessante que foi feita pelo Jean Piaget, acho que, não sei se a maioria conhece ou já ouviu falar, né? O grande pesquisador sobre cognição humana, psicólogo, para entender também sobre como que nós, seres humanos, aprendemos desde criança uma realidade. E ele fez muitas experiências. Uma delas foi com crianças, principalmente. Como é que as crianças, e que nível de evolução conforme a idade, né? O que vem acontecendo na medida em que a gente vai crescendo. Então a gente pode olhar para os nossos filhos assim também. E ele fez uma experiência muito interessante que foi a seguinte: ele pegou uma sala e colocou blocos de madeira que de um lado era pintado de vermelho e do outro lado de verde. E deixavam as crianças mexer. Depois, crianças de menos de 6 anos de idade. Depois ele sentava junto com uma criança numa mesa ali, colocava o bloco na frente, virado verde para ele e vermelho para a criança. E perguntava: que cor que você está vendo aí? Aí ela respondia: vermelho. Que cor é esse bloco? Que cor que você acha que é esse bloco? Ela falava: vermelho. Que cor que você acha que eu estou vendo daqui? Ela respondia: vermelho, claro. Interessante, porque depois ele fez a mesma experiência com crianças acima de 6 anos. E a grande maioria das respostas era: né, que cor você está vendo aí? Vermelho. E que cor você acha que é esse bloco? A resposta era: o que você acha que eu estou vendo daqui? Que cor você acha que eu estou vendo daqui? A resposta era: não sei. Eu não estou aí do seu lado para saber que cor que você está vendo. Olha que interessante. Ele começa a entender que as crianças, a partir de 6, 7 anos de idade, elas desenvolvem o sentido de perspectiva. Elas já começam, porque a criança até os 6 anos, mais ou menos, ela está muito eu. Se a gente olhar os nossos filhos, né? Eles estão muito, tudo é meu, né? Tudo para mim. Eles estão se afirmando. É normal, é natural isso. O eu está se montando, está se organizando, está se construindo. Então, o mundo gira em torno de mim. Depois dessa idade, a gente começa já a ter uma perspectiva do outro. Entender que a gente vai socializando mais, a gente vai entendendo que o outro tem uma outra perspectiva e assim por diante. Interessante, né? Porque a partir dos 6, 7 anos, a gente já tem isso desenvolvido, começa a se desenvolver. Em um dado momento da nossa vida, parece que a gente perde isso, Michele. Porque eu vejo, assim, por exemplo, empresários, executivos, pessoas com quem eu faço formações, mentorias, coaching. São pessoas de 30, 40, 50 anos, que agem como crianças com menos de 6. Batem o pé e arrogam para si uma realidade. Falam: não, isso aqui é vermelho, e acabou. Isso aqui é verde, acabou. Isso aqui é azul, e a realidade é azul, porque é da onde eu estou vendo. Então, boa parte do nosso trabalho, muitas vezes, é ajudar o outro lado a caminhar
Ele não precisa ficar naquele lugar, ele só precisa passar por ali e falar: o que você acha que pode estar gerando no outro lado essa preocupação, levando em consideração o lugar de onde ele está olhando. Como cliente, o que você acha que pode estar preocupando ele? Ou você, como cliente, o que você olha para uma instituição e vê quando acontece, por exemplo, uma fraude, ou uma dívida, ou um contrato que depois fica, a pessoa, por uma mudança financeira, não consegue mais pagar. Ou seja, é muito delicado a troca de papéis. E se a gente olhar, como é que nós fazemos as nossas trocas de papéis no nosso dia a dia? Eu não consigo me colocar no lugar do outro nesse aspecto. Eu consigo, no máximo, observar do ponto de vista do outro o que leva ele a ter a sensação, aquele raciocínio, aquela lógica de pensamento. Então, a troca de papéis é muito potente e, ao mesmo tempo, ela pode ser reorganizada, feita de uma maneira que ajude o outro a realmente querer observar do ponto de vista do outro lado. Ele pode ver coisas que ele não está vendo, pode se sensibilizar, ele pode entender melhor. Quando a gente pede, por exemplo, sei lá, se um cliente colocar no lugar da empresa, se você estivesse do lado da empresa, o que você faria? O cliente vai responder: eu seria, mais responsável, eu trataria o cliente melhor, eu ofereceria o que eu estou pedindo. A troca de papéis tem esse aspecto que às vezes a gente mesmo não se percebe. Se colocar na situação, não no lugar, se colocar do ponto de vista do outro, eu diria. E aí observar o que o outro está observando, pode ajudar. Então nós temos na nossa bússola, sobre perguntas, agora o fator pertinência, e eu diria para vocês, ele pode ganhar assim, um aspecto muito extenso, e aqui a gente vai sintetizar. Pertinência, definir o que é importante perguntar e ajustar o foco do que mediadores e mediadoras podem escolher perguntar. Queria ajustar o nosso SARA também. Pertinência, de forma geral, pode ser entendido como a qualidade do que é pertinente, ou seja, de que se refere ao assunto em questão, manter o foco, não sair da estrada. Característica do que é concernente, apropriado e relevante para aquele momento. Então, seria como se fosse utilizar a regra dos 3 P's, que tem a ver com pessoas, quem são aquelas pessoas que estão ali à nossa frente, o que elas representam, qual é o seu nível de tomada de decisão, por exemplo, qual é o papel delas naquele momento, se tem outras pessoas que influenciariam a tomada de decisão, então as pessoas que tomam a decisão ali, de algum modo, o problema e o processo. Esses são os 3 P's, de forma geral. E aí a gente tem todas essas referências dentro de um contexto específico. Entender esse contexto minimamente é importante. Então, é como se a pertinência tivesse ligada, ou a gente pudesse usar esses 3 elementos, mais o contexto, para fazer as nossas perguntas. Lembram daquele percurso mínimo que a gente pode estar visualizando? E aí esse percurso pode mudar de acordo com a realidade de vocês. Não é um problema, aqui é só uma referência de pano de fundo. Percurso de um caminho, de uma conciliação. Kelly, aqui pode ser organizado de acordo com 60 minutos, por exemplo. Tem um roteiro aqui dentro de 40, 60 minutos, o que a gente pode fazer?
O importante é que esse roteiro esteja claro, porque aqui no início a gente está tentando entender, principalmente aqui no início, quem são as pessoas que estão ali. Aí, Michele, a gente pode estar fazendo um trabalho de conciliador ou mediador como de empatia, colocando quem são essas pessoas que estão aqui. Tá, só dando uma olhada aqui no nosso chat. Então, aqui no início, quem são essas pessoas, o que elas estão querendo, qual é, né, a pretensão delas, como é que elas estão ali naquele momento que eu estou sentindo. Às vezes a pessoa está mais tranquila, às vezes a pessoa está muito agitada, às vezes a pessoa está olhando muito para o relógio. O que eu estou olhando aqui nesse contexto em relação às pessoas? Claro, as minhas perguntas começam a ser muito mais feitas para mim primeiro. Olha que interessante. Essas perguntas aqui são feitas para mim. Quem são essas pessoas que estão à minha frente? Como que elas chegam? Que nível de tomada de decisão elas têm? O que elas estão procurando? O que é importante para elas? Como é que eu recebo essas pessoas de um modo que elas se sintam acolhidas aqui, confortáveis? Como é que eu vou gerando uma atmosfera mínima de trabalho dentro de um ambiente seguro para a gente resolver questões importantes? O que essas pessoas trazem consigo? Então, quais são as pessoas diretamente envolvidas na situação conflitiva? É uma pergunta que eu posso estar me fazendo para depois fazer externamente. Como é o sistema de influência na situação conflitiva? Tem a ver com como é que esse conflito está sendo alimentado, né? Sistema de influência quer dizer tanto do lado de uma empresa, por exemplo, como é que é o modo dessa empresa ou dessa instituição tratar situações conflitivas. Eu mando lá um preposto e coloco ele com uma proposta específica ou com nenhuma proposta ou com uma margem. Em que nível que esse preposto consegue atuar, ou esse advogado, ou esse representante daquela organização. Do outro lado, quem está ali, qual é o nível de tomada de decisão das pessoas presentes, o que as pessoas estão buscando com o processo de mediação, conciliação, que resultados elas almejam alcançar. Então, é como se eu estivesse dando foco, primeiro internamente, com perguntas internas, para depois externá-lo. Depois, quando a gente fala de problema, nós estamos falando de entender, aquela terceira história tem a ver com esse ponto também, né? Entender o que é a situação problemática, o que eles estão procurando resolver, como é que cada lado está pensando esse problema. Perguntas que podem explorar e identificar qualquer informação sobre o problema que seja relevante para o processo de mediação e conciliação. Como cada lado entende o problema. Lado A, aquilo que a gente falava antes, estimulado pelo comentário da Carla. Lado A, lado B, os resumos, né, as ideias de cada lado. E a terceira história, né? O que é passível de ser resolvido? Qual é o problema por trás do problema? Essa é uma outra pergunta que a gente pode estar sempre se fazendo. Kélis. Obrigada. Eu queria compartilhar algo que aconteceu na semana passada em uma das sessões, que fala ali da questão, tem aquelas perguntas, né, que a gente se faz, o que as pessoas estão buscando com o processo de mediação e qual o nível de tomada de decisões das pessoas presentes. A gente costuma aqui falar da nossa parceria com a Caixa, que sempre a Caixa às vezes não traz, em algumas ocasiões, os subsídios, os prepostos não estão preparados, aquelas coisas que a gente costuma trazer. Só que desta vez eu estava com uma outra instituição financeira, e eu estava com uma das advogadas, ela é coordenadora aqui do site da Universidade Federal. E ela é uma pessoa bastante afeita à autocomposição, e ela trouxe os alunos para que eles pudessem observar as técnicas e valorizar o ambiente autocompositivo. Com isso, na primeira sessão, combinamos, juntamente com a preposta e a advogada
da instituição financeira para retornarmos depois de 2 semanas para verificar a questão, uma questão pontual. Havia um empréstimo, foi feito um empréstimo que a senhora informa que foi fraudulento. Na visão dela, não houve nenhuma ação dela que promovesse aquele empréstimo, e aquele empréstimo acabou sendo consignado no benefício previdenciário dela, tá? E ela já tinha pago, tipo assim, entrou R$ 2.400 na conta dela, ela já havia pago 1.600, descontado todo mês uma parcela. E o que se queria na ocasião, porque a proposta da instituição era a seguinte: ela paga o valor, já que ela recebeu R$ 2.400 na conta, então ela paga o valor, e a instituição, no caso, faz uma proposta de dano moral de R$ 3.000, tá? Foi isso. Só que acontece que, evidentemente, a senhora já havia pago 1.600. Nós precisávamos, pelo menos nessa proposta, abater o valor já pago. E tanto a proposta quanto o advogado ficaram de verificar essa questão para voltarmos a conversar no dia da prorrogação da sessão. Chegou o dia da prorrogação da sessão, então a gente costuma dizer que é a Caixa, que é um parceiro, que não traz subsídio, não sei o quê. Mas a instituição financeira que eu estava tratando nesse dia, ela só teria que verificar esse dado. Quando ela chega e aí apresenta a proposta, eu só consegui um aumento de R$ 500 no dano moral. Nossa, a gente tinha uma questão pontual que nós combinamos, que era verificar o valor que a senhora já havia pago. E em nenhum momento, tanto a advogada quanto o preposto tinham essa informação para ofertar na sessão, que era extremamente esclarecedora e que poderia mudar todo o contexto. Daí eu ofertei a possibilidade de repente, trocarmos os contatos para encaminharmos, né, essa questão de verificar, essa questão do sistema, mas assim, não havia nenhuma boa vontade, ficou nítido isso, né, não havia, parece assim que a pessoa foi contratada só para o ato, ela só está interessada em cumprir o ato, ela não está interessada em resolver o problema, ela deixou isso muito claro para mim, né? Eu nem atrevi a querer ofertar uma outra prorrogação de sessão, porque se a gente prorrogou a sessão exatamente para verificar esse dado e esse dado não foi verificado, ficou um pouco complicado eu trazer novamente todo mundo. Eu não me senti à vontade, tampouco a professora orientadora lá do SAG também não se mostrava interessada nesse sentido de voltar a ter o encontro, porque ela já entendia que estava perdendo tempo. Né? Claro que ela se interessou em ter a resposta, ofertou os dados dela para contato. Então, veja, por mais que a gente aplique as técnicas, por mais que a gente esteja à disposição, por mais que a gente promova todos os atos necessários, se alguém se comprometer de ir além, eu apenas estou aqui para o ato, bom, se essa é a tua postura, eu estou aqui só para o ato, bom, nós não vamos chegar a lugar algum, porque, enfim, eu preciso que o agente público ou o agente privado vá um pouco além, para que realmente queira resolver as coisas. Então, às vezes, as pessoas que estão ali na nossa frente, elas estão só para cumprir o ato, elas não estão realmente querendo algo mais. Então, nesse sentido, eu não sabia, eu não tenha enxergado algo. Se, Marcelo, tu conseguiste, nessa minha narrativa, visualizar algo que eu possa ter feito, que pudesse colaborar no sentido dessa pessoa, de instigar essa pessoa a ir além, eu realmente acho que eu preciso dessa orientação, porque eu não consegui visualizar. Desculpa, eu acho que me estendi. Sim, é recorrente esse problema em todas as organizações. Aqui não é diferente. Quando existe essa necessidade de alinhamentos com as instituições. Lá no Tribunal de Justiça, como eu falava, numa outra oportunidade aqui, a gente pensava em algumas soluções em função de situações exatamente como essas, Kelly, muito parecidas. Uma das formas como a gente estava conversando sobre técnica, ok, e um ambiente e um conjunto de procedimentos que permitam que aquela técnica funcione. Então, esse é um desafio do judiciário como um todo. E a imagem que eu fazia à época e depois em outras palestras e conversas também, até pelo CNJ, ou mesmo conversando com
outras instituições, era como nós temos um procedimento, muitas vezes, de formação, principalmente CNJ e assim por diante, e trazendo a minha visão, tá? Não é desse jeito, é o lado onde eu olho do bloco, né? O lado do bloco onde eu olho. Eu já tive em vários lados ali. A formação, por exemplo, para se fazer uma slow food, ou seja, você vai fazer um prato que precisa de um tempo, né, e um conjunto de procedimentos para entregar daquele modo. Então, imagina, Kelly, que você está num restaurante que entrega pratos mais elaborados. Para isso, precisa fazer um percurso. Tem tempos de cocção, tem tempos de preparação, tem uma série de situações. Então, você, de algum modo, entre aspas, vai vender uma comida feita na hora, bem feita e feita de maneira artesanal. E no dia a dia, o que se entrega depois é fast food. Então, a pessoa pede o prato, e mais ou menos está na imagem dela, na cabeça, né, do visual, e vem uma outra coisa. É um sanduíche. O ponto é ajustar como que a gente vai, que ambiente que a gente tem, que tempo que a gente tem, o que a gente pode oferecer, como é que a gente pode fazer um processo, porque não é um problema se você vai entregar, por exemplo, um sanduíche bem feito, um processo por trás, né, ajuda muito as pessoas, ela sabe que ali vai ter, ela está com pressa, ela está querendo comer uma comida, ela não tem tempo, mas ela quer se alimentar, ao mesmo tempo ela quer uma comida saudável, que saia rápido, seja saborosa. Eu posso montar isso para entregar para ela, se naquele dia ela está precisando disso. Num outro momento, que a gente tem mais tempo, que a gente pode oferecer. Então, tem sempre essa necessidade de verificar o que tem na formação e que, né, fala sobre o procedimento e o que se entrega, que pode ser ajustado. Isso é institucionalmente. Então, nós fizemos lá, por exemplo, uma situação onde a gente tinha as duas possibilidades. Quando a gente via que era algo mais, né, poderia ser resolvido mais rápido, mantia-se na conciliação e ficava uma reserva de atendimento. Quando a gente percebia que aquele caso era um caso que precisava de mais tempo, ele evoluía para uma mediação, por exemplo. O modo como a gente achou. Estou dizendo lá. Então, vocês estão sempre se requalificando e verificando como podem entender cada vez melhor. Essa é uma primeira constatação. Nem sempre dá para fazer isso. A segunda constatação é que isso acontecia muito também. E as instituições privadas, bancárias, né, de financeiras, iam lá e aí chegava uma situação, marcava uma próxima sessão, vinha um outro preposto, um outro representante que não sabia da história do que tinha acontecido antes. Então, como é que a gente começou a repensar isso? A gente começava a fazer contato com o superintendente ou o responsável pela operação. Ele era o responsável principal. Não fica sempre uma cara que a gente nunca conhece. Chama para conversar e a força dos magistrados aí é muito grande, da instituição. Chamar e falar, olha, nós temos critérios objetivos, Kelly. Nós temos 257 situações que poderiam dar acordo e não deram porque o preposto que veio não era o mesmo que estava no anterior. Então, vem sem a história, sem a possibilidade, tinha tudo para dar acordo, e isso poderia gerar uma economia para vocês e para a gente, e também para os cidadãos que estavam ali naquele dia. Gerou a necessidade de vocês mandarem uma pessoa, vocês pagaram ela. A gente mobilizou um conciliador também, né? Isso tem um custo. E a gente trouxe a pessoa aqui, e a pessoa veio e poderia ter fechado um acordo. O cidadão, né, gastou o tempo e o dinheiro dele e não conseguiu. Então nós estamos desperdiçando o tempo de todo mundo e dinheiro de todo mundo. Como é que a gente pode resolver isso de outro modo? Porque as próprias instituições começam a ajudar na solução. Então, esse é um ótimo exemplo sobre esse aspecto aqui, ó.
Eu já passo daqui a pouco, Glenn, ou uma outra pessoa que quer levantar a mão, acho que Glenn. Qual é o problema por trás do problema? Esse é um ponto importante. As próprias organizações faziam essa pergunta. Tá? The problem behind the problem. O que está por trás do problema? O que está gerando o problema? Às vezes o que está gerando o problema é uma requalificação do modo como as instituições lidam com o próprio TRF. Eu sei que vocês já fizeram muitos percursos, só estou trazendo, né, possibilidades soltas aqui em relação ao que você me trouxe aqui. É uma negociação primeira com as instituições, e aí tem uma pessoa que começa, ou um conjunto de pessoas que começa a estar responsáveis pela operação. Tem uma cara, e essa cara conversa com o juiz, conversa com a juíza, conversa com magistrados ali, e se compromete. Então fica mais difícil. Quando tem que substituir alguém, esse alguém tem que vir com histórico. Quando é o caso X, tem que estar sempre vindo com aquele mesmo caso X. Então a gente começou a resolver esse problema desse modo lá. A gente tinha o responsável pelo Itaú, o responsável pelo Bradesco, o responsável pela Caixa, o responsável pelo Banco do Brasil, e eles faziam reuniões com a gente mensalmente. E aí eles mesmos iam ajudando a melhorar o sistema, e eles iam percebendo, inclusive, que ia dando mais, era mais econômico para eles, inclusive, reorganizarem o processo. Então, eu não estou te trazendo uma resposta, estou te trazendo uma análise junto e algumas respostas possíveis que poderiam acontecer. Nesse caso, é importante, que a gente está vendo aqui, né? O que é passível de ser resolvido na mediação tem a ver com o problema, tem coisas que, né, as pessoas vão pedir e não tem como, né, eles se acertarem. Eu queria que a Caixa Econômica mudasse o modo de avisar as pessoas quando tem uma situação de mudança de juros. Tá, isso a Caixa pode fazer, mas não naquela conciliação. Não é passível de ser resolvido ali. Então, o que é passível e qual é a terceira história que a gente falava antes, que ajuda a definir o problema. Qual é essa terceira história aqui, que é a junção de A e B. Quando a gente fala de processo, aí tem a ver com o que a Kelly trouxe. Porque o processo, a gente está investigando assim, o que essas pessoas fizeram antes para resolver o problema. Pessoas, problema, processo. O que essas pessoas fizeram antes para resolver problemas e que não funcionou? O que elas precisam reorganizar agora para resolver? Por exemplo, um problema do processo, que eles pode ser a comunicação com o banco. Ela mesma podia estar, né, em vários momentos que ela ligava lá, eu falava com uma pessoa diferente e não conseguia resolver o problema. Mas eu já falei isso para vocês, eu estou precisando disso, daquilo. Sim, senhora, mas não consta no sistema. A senhora vai precisar fazer tal coisa. Eu falei, mas eu já fiz isso. Não, a senhora vai ter que fazer de novo. Eu estou com um processo que está ineficiente. E ali na conciliação a gente vai mexer no processo. A gente vai reorganizar o processo. O que você poderia ter feito, de algum modo, como do que você me contou, tá? Falando de uma maneira muito de longe. Falar sobre o processo com eles. Ajudá-los a evidenciar esse processo. Olha, o que nós temos aqui? Eu estou vendo que veio uma outra pessoa que não estava na anterior e a gente prorrogou exatamente porque a gente tinha a expectativa e a perspectiva de resolver aqui hoje, inclusive com o representante que estava conosco antes. O processo pode não estar funcionando ou impedindo que a gente chegue num ponto, porque, se vocês me permitem, eu vou fazer um rápido resumo agora de onde a gente estava e o que está acontecendo aqui hoje. Então, você poderia, não sei se você fez, você poderia ajudar eles a entenderem tudo que foi comprometido pelo outro representante. Você está reorganizando o processo. Nós entendemos o seguinte cenário que foi trazido pelo próprio banco junto com a cliente. Estamos nesse ponto. Concordou-se em chegar até aqui. E percebeu-se que tinha que acrescentar mais um valor em função daquilo que ela tinha já pago. O representante que estava aqui entendeu que isso poderia ser uma solução que funcionaria. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem um cenário de resolução, tem um cenário de compensação
e essas compensações funcionariam acrescentando valor a mais. Como isso não estava na alçada do representante que estava aqui na outra sessão, ele foi consultar o banco. Quando vocês chegam aqui hoje, chega um outro representante, por isso que eu estou fazendo essa retomada, com um valor diferente daquele que foi ser consultado. Eu pergunto, o que mudou da última sessão para cá em relação a esse caso? Vocês não se conversaram, não passaram essas funções, chegaram num limite que não conseguem avançar? O que poderia ser feito para que a gente conseguisse levar adiante esse cenário que eu acabei de conversar com vocês? Ou seja, ajudar eles a entender o processo todo, porque eles estão voltando num processo que não funciona. Você está estimulando eles a caminharem num processo que pode funcionar melhor. Então, entender o que não estava funcionando e propor o que pode estar funcionando daqui para frente tem a ver com as perguntas. Perguntas sobre o que vocês fizeram anteriormente, como é que vocês fazem em casos semelhantes a esse, como é que vocês lidam com isso e aquilo. Não sei se ajuda, Kelly, ou atrapalha. Não, eu achei a tua ideia, essas palavras que tu me trouxeste, elas foram bem importantes e reverberam bem. Só que eu gostei do cenário que tu montaste. O problema maior, no meu caso, é que não havia troca de atores. Os atores eram os mesmos. Simplesmente não houve um encaminhamento. O que aconteceu? Segundo a preposta e a advogada, a informação foi exatamente esta frase que ela me disse. A resposta que veio do banco é apenas R$500 a mais, além daquilo que já conversamos na última sessão. Só que até quando ela falou R$500 a mais, ok, entendi, mas ainda questionei mais uma vez a questão daquilo que tinha sido pago e quanto faltava, de acordo com as informações que foram repassadas na última sessão. Que a gente aí tinha em torno de R$800, né, que seria a diferença, em tese, que a senhora ainda não havia pago. Né? Então, neste caso, eu até perguntei, R$800 era a nossa diferença, isso que nós tínhamos conversado na semana passada, 2 semanas atrás. Com essa diferença, os R$500 alteram, na verdade, ela teria que pagar R$300, seria isso? Eu entendi, eu questionei, porque foi o que eu pensei, né? Mas ela disse não, ela vai ter que pagar os 2.400 e vai receber 3.000, tá? Ou 3.500, uma coisa assim. E aí eu falei, questionei, não, e foi possível verificar junto ao sistema do banco se houve realmente o reconhecimento do pagamento dessas parcelas pelo banco? Ela disse, não houve nenhuma informação nesse sentido, não trouxeram. O que chegou para mim é exatamente o que eu estou dizendo. Então, teria que verificar se é possível fazer um acordo assim. Obviamente que nesses termos, a parte não iria aceitar, porque ela já pagou R$1.600. A doutora Karine, de pronto, informou que não tem como, porque, evidentemente, não se estava levando em consideração o valor já pago. E isso, não sei, não havia, naquela ocasião, eu perguntei se havia condições de verificar junto ao sistema, disseram que não, e então eu perguntei o que poderiam fazer, né? Não sabia se também já tinham trocado contatos. Ele disse, não, a gente já trocou os contatos, se houver qualquer alteração, a gente comunica nos autos. Então, essa foi a solução que eles trouxeram, né? Mas, enfim, é bastante frustrante, porque nós precisávamos de... É aquilo, né? Ninguém é obrigado a transacionar, mas, enfim, nós, enquanto agentes públicos, temos o direito de informar, né? A obrigação de informar, e as pessoas têm o direito de receber informação, algo que, se o banco entende que recebeu ou não as parcelas que foram descontadas, não é uma informação que não pudesse ser repassada em sessão, né? Mas isso não chegou. E então, eu até falei da importância daquele encontro para o fomento à cidadania, porque as pessoas precisam se empoderar, elas precisam entender, né? Até porque tem a questão do princípio da decisão informada. Então, mas enfim, nada sensibiliza, tu traz tudo isso, né? E a postura é aquela postura, eu vim para o ato. Então, eu acho que realmente quando tu fala... programa estrutural.
Eu acho que a conversa interinstitucional ela é extremamente importante, e eu concordo contigo. Acho que o nosso tribunal andou muito no tocante a essas conversas com a Caixa. Eu não sei se temos o resultado que esperávamos, mas eu sei que o trabalho foi feito. Agora, com as demais instituições, talvez seja o momento, né, da gente pensar sobre isso. A gente que eu falo é instituição, né, pensar sobre essa conversa interinstitucional também com os demais bancos, tendo em vista que enfim, é recorrente o desconto das pessoas diretamente no benefício previdenciário. Isso aí é uma demanda que toda hora chega aqui. E exatamente pelo INSS estar no polo passivo da ação, a ação chega até nós. Então, talvez seja o momento desta conversa que sugerisse. Fica aí a dica e a sugestão, e eu te agradeço, Marcelo, pelas elucidações aí que tu trouxeste, foram bastante importantes para mim. Que bom, que bom. Eu estou só com receio do nosso tempo, e eu queria só introduzir o assunto do tempo, do timing, falando em tempo, fator tempo. Só introduzir o assunto do timing, exatamente para que a gente possa ter esse percurso. A gente pode continuar na quarta-feira. E eu quero te dizer, Kélis, assim, que eu vou usar, vamos usar esse panorama que você trouxe, esse caso, por exemplo, para falar de metodologia negocial na quarta-feira. Porque tem alguns elementos ali que podem ajudar a fazer perguntas com a referência da metodologia negocial. E trazer esse resultado, ou pelo menos ajudar a fazer esse cenário que você acabou de sinalizar. Que é ajudar as pessoas a ponderarem, pensarem o que elas estão dizendo sim e o que elas estão dizendo não. E o que uma está oferecendo para a outra. Isso a metodologia negocial ajuda muito a fazer. Essas perguntas ligadas à metodologia negocial ajudam muito nessa ponderação. Ponderação vem de pondos, né, de pesar, de colocar na balança. O que a gente coloca na balança? Perguntas que ajudam a gente a fazer essa balança imaginária, às vezes mesmo estruturada. Como é que a pessoa pode estar visualizando aquilo que ela está propondo versus o que o outro lado tem de possibilidades. Se essa ação continua dessa senhora, o que acontece lá na frente quando um magistrado se depara com o caso, o que ele decide? Fato, versus o que o outro está propondo. É importante colocar na balança, porque muitas instituições começam, às vezes, a colocar na balança também isso lá fora, quando eles colocam essa... Por isso que é importante a importância de um interlocutor. E falar não para uma senhora dessa, por exemplo, uma proposta que ela não se sente à vontade para receber, não vê o ganho ali, mínimo, pode ser falar sim para um gasto maior, de deixar o processo correr e lá na frente ter um resultado diferente daquele que poderia ser mais vantajoso da própria empresa. Então, eu sei que o Itaú reviu muito das suas posições nos juizados especiais na Justiça Estadual fazendo esse tipo de análise. Eles começaram a fazer uma análise assim, a gente está errado, a gente vai perder, então vamos lá e vamos oferecer algo que seja mais vantajoso do que seria a posição do juiz. E aí começaram a reverter o jogo. Nós estamos certos, vamos lá e vamos tentar mostrar isso para o cliente. E vamos oferecer um acordo que funcione para os dois. Se não, vamos dar continuidade no processo, porque a gente está certo, é mais chance da gente ganhar. Quais são os processos que eles estão certos? Normalmente 10%. Eu falava com o superintendente uma vez, eu disse, Marcelo, 90% das vezes a gente está errado. A gente fez alguma coisa que não funcionou com o cliente. E aí a gente vai perder, oferece uma coisa mais interessante do que a sentença. E aí eles começaram a economizar rios de dinheiro por causa disso, porque eles estavam apostando no que ia dar errado. Então, também tem um pouco dessa configuração.
Mas vamos usar a metodologia negocial para responder de uma maneira um pouco mais efetiva essa sua pergunta, Kelly. Eu vou te pedir desculpa, Henry, para não te ouvir agora, deixar para a gente, na quarta-feira, tecer esse percurso juntos aqui, apenas para fechar essa parte, pelo menos sinalizar, não fechar, do timing e qual é a lógica que tem por trás. Quando a gente fala de timing, de tempo, nas conciliações, nas mediações, pensar na lógica mais simples, que é a lógica dos tempos de passado, presente e futuro. Quando a gente faz perguntas sobre o passado, com foco no passado, a gente está querendo entender o que aconteceu. Isso é importante. De onde, viemos, o que aconteceu aqui. Como a Kelly trouxe, tinha uma situação, foi cobrado desse modo, foi descontado assim, aconteceu assado, ela entrou em contato, não conseguiu, pagou tanto, ou seja, entender o que aconteceu e como é que a gente chegou até hoje. Por que a gente está aqui? Perguntas com foco no passado nos ajudam a entender esse percurso. As com foco no presente ajudam a entender quais são as necessidades e os interesses das partes. O que elas vieram fazer aqui hoje, o que elas estão precisando, o que elas necessitam, o que elas querem resolver, qual é o nosso ponto hoje. E aí, entendido isso, é que a gente começa a trabalhar as perguntas com foco no futuro. Tem a ver com o que nós podemos fazer daqui para frente. Quais são as opções que podem ser criadas e quais as alternativas nós temos. E essas alternativas têm a ver com o caso que a Kelly trouxe, que pode ajudar na hora de pesar, perguntas que podem ajudar a pesar. Saímos da negociação ou ficamos aqui? Apostamos na alternativa ou apostamos na conciliação? Deixamos o barco correr ou tentamos resolver aqui porque vai ser mais vantajoso? Então, um pensamento ligado a esse percurso é, as perguntas com foco no futuro, elas devem ser feitas depois que as partes conseguiram ouvir umas às outras. Interesses foram minimamente identificados e não existe nenhuma outra informação que possa ser trazida para contextualizar a situação até aquele momento. Até aquele momento. Então, eu sei que vocês têm um tempo mais curto, ainda assim, quando as pessoas estão falando sobre, as perguntas estão abrindo, e elas estão falando sobre a situação, estão falando muitas vezes, um cliente, como esse caso que a Kelly trouxe, pode estar muito chateado, pode estar dizendo o transtorno que está na vida dela, que ela não consegue resolver isso, que isso é um problema, que as pessoas o banco devia prestar mais atenção nisso, e isso, aquilo, ou seja, de algum modo a pessoa está trazendo o caso e desabafando. Está falando sobre o passado, falando sobre o presente, ajuda agora a pensar no futuro, porque muitas vezes a gente já quer pensar no futuro sem ter colocado minimamente as informações do passado e do presente. Aquilo está muito vivo das pessoas. Então elas não conseguem nem visualizar uma solução. Os dois lados, ou um deles, aquele que está mais chateado muitas vezes. Ele não consegue nem visualizar a situação. Quando ele fala um pouco e desabafa um pouco, ajuda a olhar para o futuro. Não sei se vocês concordam, se veem isso na própria vida de vocês. Às vezes a gente está numa situação, a pessoa do outro lado está falando, mas como é que a gente resolve isso? Calma, eu preciso dizer como é que eu estou pensando a situação. O que eu estou sentindo, o que está acontecendo comigo. Estou vendo, Estou vendo se não tinha uma pergunta aqui no chat. Então, a imagem que eu convido vocês a fazer é essa. É como se, quando a gente fala de tempo, as perguntas relacionadas ao passado e ao presente fossem uma maneira da gente organizar a embarcação, colocar as coisas importantes na embarcação, verificar se está tudo ok para poder sair do cais.
Perguntas voltadas para o futuro é o momento onde a gente sai do cais com o barco. E aí a gente vai navegar nas águas possíveis das soluções. A gente não sabe direito o que a gente vai encontrar, mas a gente está preparado para a viagem. Pelo menos as informações iniciais a gente está preparado. Então é como se você estivesse preparando o barco. Tudo que a gente faz até ali na conciliação é preparar para o barco sair. Então, está com salva-vida, tem água, rádio está funcionando, as velas estão aqui, tem motor, tem gasolina, tá vendo? Eu começo a pensar em várias coisas antes de zarpar. Não posso zarpar e lá na frente falar, esquecemos a âncora, agora, o que a gente faz? Esquecemos as velas, o que a gente faz? Esquecemos o remo, se acontecer alguma coisa. É como se fosse um checklist. Entendemos o passado minimamente? Estamos entendendo minimamente que ponto que as pessoas estão? Estamos. Agora a gente está pronto para zarpar. Agora a gente já pode dar o passo seguinte, que é navegar as águas da solução. Perguntas com foco no futuro. Eu vou encaminhar para vocês, via imagens, para estar disponível para vocês, um outro e-book. Um e-book dessa vez um pouco mais curto. Tá? Não é aquele e-book com 20 páginas. Esse tem 7. Que vai falar sobre perguntas com foco no futuro. E eu gostaria muito que vocês pudessem, pelo menos, passar o olho em alguns pontos, se não inteiro. Eu sei também que a vida de vocês tem bastante corrida, então vocês vão receber esse e-book. Vocês conseguem ver na tela? Perguntas com foco no futuro. E por quê? Porque boa parte do nosso trabalho é fazer perguntas com foco no futuro. A pergunta com foco no futuro, não sei se vocês lembram daquela pesquisa rápida que a gente fez entre nós aqui, e a maior dificuldade estava na mudança de perspectiva e mudança de comportamento. Perguntas com foco no futuro vão exatamente ali. Mudança de perspectiva, mudança de comportamento. Só acontecem se a gente trabalhou bem passado e presente. Entendeu minimamente o que aconteceu, minimamente em que ponto que nós estamos, o que a gente precisa fazer, onde as pessoas querem chegar. Porque você imagina, senão a gente sai do cais e se pergunta, tá, para onde nós vamos? Não sei, deixa o barco correr. Não dá. Ou seja, até antes a gente está preparando para onde a gente vai, qual é o nosso destino, onde a gente quer chegar. E aí saiu do cais, pronto, já tem uma bússola, temos uma ideia, talvez a gente tenha que contornar, talvez venha uma tempestade, talvez venha uma outra embarcação, mas muita coisa pode acontecer nesse percurso. O ponto é que a gente não perde o nosso norte, o norte real, como a gente falava na nosso último encontro. Muito bem, passou rápido. Espero que a gente tenha dado um avanço um pouco mais hoje. Conversamos sobre pertinência, vamos continuar conversando sobre timing. A conversa também continua individualmente, quando vocês recebem o e-book, podem olhar alguns aspectos e a gente dá continuidade na quarta-feira, que é o nosso último encontro. Se ficou alguma pergunta muito inquietante, algum ponto muito inquietante, fiquem à vontade, podemos conversar nesses 5 minutos aqui, a mais. Se não, fechamos o nosso percurso por hoje e damos o próximo passo na quarta-feira.